Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 14 de junho. Vamos ver o que vai nos esperar hoje, né? O que vai nos esperar, o que nos espera hoje, né? À tarde, que o Jerome Powell e sua trupe vai lançar aí, vai divulgar a sua política monetária. Qual será a taxa-alvo do Fed, né? Então, a precificação, a expectativa, na verdade, que o mercado tem é que o Fed não vai subir ali a sua taxa de juros, vai permanecer com a sua taxa de juros inalterada, certo? Então, quebrar aquela sequência de aumentos de 25 base points que o Fed vem mantendo nas últimas reuniões. Bom, agora, o que vai acontecer, Vini, se o Fed subir a taxa de juros, ao invés de manter? Aí a gente vai ver um estressezinho no mercado, bolsas para baixo, juros para cima, dólar possivelmente pode vir a ganhar força. Então, isso tende a gerar uma corrida no mercado, né? Porque o mercado já vem precificando a manutenção. Beleza? Bom, quando a gente olha aqui ao redor do mundo, está todo mundo neutrão, todo mundo aguardando essa política monetária, essa decisão. Então, acredito que até ali às 3 horas da tarde, antes de ser divulgado a taxa-alvo de juros e até mesmo a fala do Powell, que tão importante quanto a publicação, né, a divulgação do dado, é a entrevista, onde a gente vai ver o tom do presidente do Banco Central, como ele vai se portar, e tem ali as perguntas e respostas que alguns jornalistas colocam e são bem interessantes, porque eles tentam buscar um indício de como será a próxima reunião e como foi que eles chegaram àquela decisão, né? O que incomodou de fato. Porque quando a gente entender isso, fica mais fácil para a gente acompanhar o mercado da forma que eles estão acompanhando, beleza? Bom, olhando aqui o mundo todo, conforme eu falei que está todo mundo neutral, nós temos a Ásia aí fechando sem uma direção única, totalmente num misto. Então nós vemos ali Xangai, Hang Seng no campo negativo, Kospi da Coreia também no campo negativo, e aí destaque para Nikkei com 1,47% positivo, né? Nikkei do Japão fechando positivo. Tivemos Austrália fechando com 0,30 de alta e Taiwan fechando com 0,13% de alta, aí também bem neutrão, beleza? Ali na Ásia a gente tem uma expectativa muito grande com possíveis novos pacotes, né, expansionistas que tanto o Banco Central da China pode fazer e até mesmo o governo pode vir a fazer algumas movimentações expansionistas para incrementar um pouco mais a demanda. Então já tem alguns relatórios mencionando que a demanda agregada da China, né, indo para cima do petróleo, por exemplo, isso tende a acontecer. Então isso já mostra ali o petróleo ganhando força, a WTI subindo acima de 1%, o Brent também subindo acima de 1%, e até mesmo o minério de ferro subindo ali, fechou em 1,5%, né, aos 804 yuans. O minério de ferro que vem apanhando bastante devido a essa política de controle de preço ali da China, e até porque o setor imobiliário ainda não engrenou. Então, enquanto o setor imobiliário de construção civil na China não engrenar, os fornos, né, não vão voltar a produzir ali o aço chinês, e com isso tem menos demanda sobre o minério de ferro, né? E Vale e as outras mineradoras vêm produzindo constantemente, então isso acaba trazendo os preços um pouco para baixo. Vamos ver como é que vai ser a abertura da próxima janela do minério de ferro, se vai manter essa alta do minério. Se mantiver, a gente pode ter aí uma Vale que está bem descontada ali e pode voltar a subir um pouco mais, né? Bom, ontem nós tivemos nosso Bovão da Massa também numa realização, a gente já vai falar sobre isso. E agora vamos bater aqui um pouco mais aqui na Europa. É a Europa que está majoritariamente no campo positivo, né? Saíram alguns dados bem interessantes ali na Europa, mas a expectativa ali na Europa já é de um BCE subindo sua taxa de juros em 25 base points, então não tem muita surpresa assim. Então a Europa fica muito mais voltada para a questão dos dados de atividades econômicas ali que vai saindo, né? Bom, os Treasuries americanos estão com rendimento negativo, então mostra ali que a galera pode estar buscando um pouco mais da proteção, né? Botando um pouco mais de dinheiro ali no bolso, mas a gente vê os futuros S&P ali basicamente no 0 a 0, né? Então estava um pouco mais em alta, né? E começou a devolver essa alta. Olhando as ADRs lá no pré-market nos Estados Unidos, nós temos aí as ADRs das mineradoras, né, que eu sempre venho trazendo para vocês.
Nós temos aí Vale subindo 1,15%, então ganhou força a Vale. Nós temos aí Rio Tinto subindo também 2,2% e nós temos BHP subindo 1,9%. As três ganharam muita força desde a sessão asiática, que estava ali, Vale estava 0,07%, 0,03% de alta, então não estava muito forte. Então agora, com essa subida do minério de ferro, a gente já vê as mineradoras ganhando um pouco mais de força. Vamos ver como é que vai ser a abertura do nosso Povão da Massa, a abertura da próxima janela do minério de ferro, para ver se isso vai impactar ou não na nossa querida Vale, beleza? Bom, deixa eu me ajeitar aqui para trazer um pouco mais aqui para o Ibovão da Massa, né, para discutir um pouco com vocês. Discutir não, né? Passar os dados, né? Nós tivemos aí o Ibovespa fechando em queda aí de praticamente 0,5% aí de queda. Isso foi muito impactado ali pela essa realização, né? Então a gente já tem ali um Ibovespa que era até saudável ter essa realização, conforme nós mencionamos ontem. Então, travetou ali no nosso teto da Fibonacci, como a gente traçou ontem, como caiu, né? Não tem como ficar acima, obviamente. Bom, fechando ali nos 616,7 mil pontos, né? Então, essa região aqui, dos 122 aos 118, aqui é uma região que vai ser de muita briga ali. Até porque a psicologia dos investidores que estão comprados, ainda mais, nós temos Petrobras, que subiu bastante, nós temos Banco do Brasil, que subiu bastante, nós temos diversas empresas que subiram bem e estão com espaço para uma realização. É natural. Por isso que ontem eu falei, muitas empresas que ganharam bastante força vão ter basicamente uma realização e vão realocar em outras empresas que apanharam mais, né? E foi basicamente isso que ocorreu quando a gente vem olhando. Por que eu fiquei... o Vinícius tem bola de cristal? Não, não tenho bola de cristal. É só diversas vezes você vê esses tipos de cenários acontecendo, a probabilidade fica muito alta nisso acontecer. A gente vê aqui, por exemplo, as mineradoras que apanharam bastante, né, como Vale, Gerdau, eles acabaram ganhando um pouco mais de força, ainda mais Vale, né? Porque tem entrada de capital estrangeiro. Capital estrangeiro, conforme eu falei, não vai ficar buscando aqui Goal 4, entendeu? Vai para Vale. Quero me posicionar em materiais básicos, quero me posicionar em mineração. Vale. Ponto. Quero me posicionar em petróleo. Petrobras. Quero me posicionar no setor financeiro. É Banco do Brasil e Itaú. Então, assim, eles vão para as maiores, né? Assim como a gente, quando vai investir lá fora, a gente acaba indo para as maiores. Quero investir no setor de tecnologia. O pessoal vai logo lá, Microsoft, Google, Apple. Ponto. Entendeu? Não vai ficar buscando a empresa high-tech on the rocks, não sei o que, de lá de Connecticut, que abriu, que eu não tenho muita informação sobre essa empresa. Não vai ficar se arriscando, já que a gente está falando de um mercado de alto risco, que é o mercado de renda variável, entendeu? Então, por isso que isso acaba acontecendo. Nós tivemos aí a Petrobras caindo mesmo com minério de ferro, com petróleo ganhando força. A Petrobras cedeu, né, 0,5%, tanto a PTR4, a PTR3 apanhou um pouco menos, né, menos 0,30% aí de queda. E o setor financeiro ficou basicamente muito neutro, né? Nós tivemos o Itaúzão subindo 1,3%, com um bom volume negociado, e BBAS3, né, Banco do Brasil, que está bem esticado, é natural ter essa realização, caiu aí na casa de 1%, e B3SA também, que teve uma alta no dia anterior, também teve uma realização, certo? Bom, vou trazer aqui o Banco do Brasil, conforme eu falei, ó, nós tivemos aí uma alta, né, uma pernada aqui de alta boa, ainda mais aqui nesses últimos coisas de 10% aí, então tendo uma realização aí de 1% não é nada tão grotesco assim, né? Na minha expectativa poderia realizar até um pouco mais, certo? Poderia até realizar um pouco mais, porque se a gente parar para olhar aqui, deixa eu só ajeitar porque eu não estou conseguindo enxergar a parte. Nós temos aqui uma linha de resistência nos 43, né? Nos 43. Para entrar de novo, por exemplo, para eu entrar, vamos pegar daqui, essa pernada aqui. Acho que seria saudável, né?
ter uma realização até aqui os R$ 45, 46, seria saudável ter esse recuo para poder fazer uma nova entrada, né? Ou então você tem que olhar os fundamentos do Banco do Brasil para ver se o preço, né, o valor intrínseco da ação está acima dos 48, né? Para você poder fazer uma entrada um pouco mais segura, né? Para você não ficar comprando ativos. Banco do Brasil está subindo, Banco do Brasil está subindo, preço não importa. Continua dessa forma que você vai ter um problema muito grande no futuro. Então, assim, bons ativos são para ser comprados, mas preço importa sim. Evite pagar caro. Se a ação que você quer comprar está muito acima, não estou falando de Banco do Brasil não, porque isso aqui não tem recomendação de compra. Nós temos os analistas lá na Cashwise, que lá tem a carteira recomendada com preço teto calculado. Se você ainda não tem acesso à Cashwise, né, ao Cashflix, seja cliente Cashwise aqui na XP, abra sua conta na XP que você tem acesso ao Cashflix, certo? Lá tem a carteira recomendada, onde tem calculado o preço teto e os analistas vão fazendo o relatório do por qual motivo tem a recomendação dessa carteira, né, de cada um dos ativos ali. Bom, quando você quer comprar uma ação e essa ação está muito esticada, ficou acima do preço teto, digamos que o preço teto do Banco do Brasil seja R$60. Então, ainda está abaixo, você vai comprar. Agora, se o preço teto do Banco do Brasil estiver em 43, você vai comprar 48? Não vai comprar 48, certo? Então, aguarda, compra outro ativo que esteja dentro da sua estratégia e esteja abaixo do preço teto e abaixo do seu preço médio, para que você possa trazer um pouco mais o preço médio para baixo. E se os fundamentos não mudaram, a probabilidade desse ativo voltar a subir, certo? Porque ele só apanhou porque alguém teve que vender as suas ações. Por qual motivo? Não sei. Se a ação não perdeu fundamentos, ou é por ruído político, ou por viés político, ou simplesmente porque a pessoa do outro lado que tinha uma forte posição, um grande fundo e tudo, teve um resgate e ele precisou vender suas posições e assim derrubou um pouco mais as ações e aí muita gente começa a ver que a ação está caindo, vai vender junto, certo? Então você espera um pouquinho, vai comprando o que está dentro da sua estratégia de alocação. Vini, das minhas ações que eu quero acompanhar, não tem nenhuma. Bota na renda fixa. Deixa ali, procura bons títulos que tenham bons rendimentos ali, com 0,92%, 0,95%, média mês líquido. Deixa ali rendendo. Gerou oportunidade, tira da renda fixa e vai reequilibrando a sua carteira. Então, é fazer diretamente. Você tem que ser mais ativo na sua gestão da carteira. Caso você não tenha tempo, busque um assessor. Eu estou aqui, nós temos lá na Cashwise também diversos assessores que são certificados, são muito bons, têm vivência no mercado, que podem fazer essa gestão ativa aí, né? Esse acompanhamento mais ativo da sua carteira para você. Beleza? Bom, deixa eu trazer aqui a nossa querida Petro também, que teve a sua realização. Vou tirar aqui essa FIBO da Petro e trazer uma nova FIBO, né? Vamos pegar daqui dos R$24, né? Que foi essa pernadinha aqui. Então, Petrobras também tem espaço aí para ter um recuo, para ter uma realização até ali os 27, 20, 26,80, sem problema algum, sem nenhum susto, né? Vamos botar assim. Então, seria natural também uma queda ali em Petrobras. Falar da nossa doleta, né? O dólar que continua, né? Os estrangeiros continuam vendidos no dólar, né? Até porque eles estão entrando com bastante dinheiro aqui no Brasil. Então, isso acaba fortalecendo o nosso real, porque eles vendem dólar e compram real para poder fazer os investimentos. Então a gente continua ali, né? Ficou basicamente no 0 a 0 o dólar, né? Com menos 0,02% aí de queda. Então basicamente no 0 a 0, não teve muita alteração. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Então hoje nós temos a abertura dos derivativos às 9 horas da manhã, mas logo em seguida nós temos a abertura do mercado americano, né, às 10h30 da manhã. Só que o que tende a acontecer é que a galera comece a tomar um pouco mais de posição, o mercado começa a tomar uma direção maior após aqui às 3 horas da tarde, que é a decisão sobre a política monetária, né, a decisão sobre a taxa de juros do Fed. A probabilidade, né, a expectativa do mercado é que fique em 5,25% ao ano, que foi a última atualização, então não terá mais aumento, né? Não vai para 5,50%.
O que vai ocorrer se o atual vier acima disso? Vier um aumento de taxa de juros? A gente vai ver um estresse aí, uma corrida, porque muita gente equilibrou a sua carteira para essa expectativa. O mercado financeiro precifica expectativa futura, beleza? Então, essa é a cereja do bolo da semana. Então, hoje a galera então que opera day trade, bumbum na parede, cara. Na parte da manhã, na minha opinião, nem opera. Nem opera. Deixa para operar aqui, que aqui vai ter volume, aqui vai ter mexida, certo? Então, até aqui, muita gente não vai tomar grandes posições. Quem vai tomar posições? Galera de position, né? Quem vai estar com posição de longo prazo, porque nós temos ativos que estão no excelente ponto de compra. Então, a galera, nisso, não está olhando só para o hoje, para a taxa de juros hoje ou para a taxa de juros que vai ficar daqui a 3 anos. Nosso investimento é para que daqui a 20 anos. O meu, por exemplo, eu estou com 40 anos, minha expectativa dos investimentos de correr risco de fato, né? Correr um pouco mais de risco, botar uma carteira mais high vol, vai até ali meus 60, 65 anos. Então, eu tenho aí mais 25 anos. Então, tem ativos que eu compro hoje olhando para como ele estará daqui a 25 anos, certo? Por isso que, na minha estratégia, não entra varejista, certo? Não entra varejista, porque varejo é um setor muito, muito incerto. Então, eu nem acabo nem colocando varejista. Muita gente gosta de varejista. Falaram comigo sobre Americanas ontem, né? Que saiu ali mais um dado vou voltar aqui, que a gente já finalizou, sobre fraudes, né? E até falo, eu passo longe de varejo. Estudei varejo por muito tempo, né? Tenho especialização em varejo, mas varejo é muito o calor do dono. Enquanto o dono está ali na ponta, ele consegue botar o varejo para andar. Mas depois que o varejo cresce muito, já começa a ficar muito temeroso. Entendeu? Começa a ficar muito temeroso o varejo, certo? Então, por isso que eu acabo não colocando na carteira, porque eu estou investindo para daqui a 20, né? E como eu comecei mais cedo, era para 40 anos os meus investimentos, né? 30 e poucos anos, 40 anos. Agora aí só faltam 25. Bom, esses são os recados de hoje. Então, a galera que vai operar no curto prazo, esqueçam a parte da manhã. Operem a partir das 3 horas da tarde, esperem o Jeremy Powell ali dar a decisão e depois vai ter a sabatina, né? Ou ali a entrevista, perguntas e respostas ali, vai sair muita coisa que pode movimentar o mercado, até porque a interpretação e sabe como é que é o trader, né? É no calor da emoção ali para poder ganhar um spreadzinho. A galera do longo prazo, tranquilidade, sem grilo, vamos continuar montando as suas carteiras para que a gente possa olhar lá no futuro, daqui a 20, 30 anos, né, como vai se comportar. Vocês vão ter bons resultados, porque comprando boas empresas, recebendo os dividendos, e nessa disciplina de aportes mensais, a gente consegue pegar muitas oportunidades e ganhar no longo prazo aí com a rentabilidade dos nossos papéis e fora os dividendos recebidos, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção no capital de vocês. Mais tarde tem Descomplicando Finanças, onde eu vou falar sobre a carteira pública, né, do Descomplicando. Hoje o Descomplicando vai ser sobre a carteira pública e depois a gente volta com mais parte técnica, né, para poder trazer conteúdos de qualidade para vocês. Valeu? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Descomplicando Finanças mais tarde. E amanhã temos o giro de mercado, porém na quinta-feira nós não teremos giro de mercado, certo? Quinta-feira eu estarei externo, então possivelmente nós não teremos o giro de mercado gravado nessa modalidade. Teremos de uma outra forma, vou botar no Reels lá no Instagram, com o Instagram da Cashwise, certo? Se você ainda não segue a Cashwise, siga lá a Cashwise. E siga também o Escurinho aqui lá no Instagram, para a gente poder fazer a rede social da Cashwise e do Vinícius Vilas Boas, né, do seu assessor, aqui, crescer cada vez mais. Valeu? Forte abraço, pessoal, e até amanhã.